Pai amado e maravilhoso, Senhor. Deus querido, muito obrigada, Jesus, pela vida fiel, Senhor. Obrigado, Jesus, porque Ele tem se colocado à tua disposição, meu Pai, nessa graça, meu amado. E nessa noite Ele vai ser o teu mensageiro, Pai. Jesus, essa palavra já voltou primeiro no seu coração, Pai. Eu creio que nessa noite, Senhor Jesus, vai ser o nosso alimento forte desta noite, Pai. Vai ser a palavra, Senhor Deus, que tu usaste teu filho para deixar como uma mensagem, Pai. Jesus, prepara o nosso coração nesta hora para receber, Pai querido. Seja mel, seja fel. Venha cair um cheiro suave na tábua do nosso coração. Que não seja aquilo que nós queremos ouvir, Senhor, mas sim aquilo que necessitamos. No nome de Jesus. Amém. Aleluia. Salve toda a igreja com a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Desde já, peço para que possamos estar abrindo no livro do Êxodo. Êxodo, capítulo de número 3, versículo de número 15. Glória a Deus. Deus é bom e maravilhoso. Êxodo, capítulo de número 3, versículo de número 15. Êxodo, o segundo livro da Bíblia Sagrada. Amém? 3, capítulo 15. A palavra do Senhor diz: E Deus disse mais a Moisés: Assim dirás aos filhos de Israel: O Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, me enviou a vós. Este é o meu nome eternamente, e este é meu memorial de geração em geração. Aleluia. Somente este versículo. Aleluia, Deus. É uma passagem muito conhecida, muito lida, muito ministrada, onde Moisés tem o seu encontro com Deus através de uma sarça ardente. Uma sarça que se consumia, não se consumia, estava ali queimando o tempo todo, mas ela não se consumia. E Deus convoca Moisés ali nesse momento, porém ele fica com muito medo. Senhor, mas eu não sei falar. Senhor, eu sou pesado de língua. Senhor, e se eles não me derem ouvido? E Deus vai instruindo Moisés. O interessante é que ele fala: pode dizer que eu sou Deus de Abraão, Deus de Isaque e Deus de Jacó. E isso é muito interessante. Deus, ele citar essas três pessoas que foram os patriarcas de Israel. Deus de Abraão, o Deus que faz promessa. Deus de Isaque, Deus que cumpre a promessa. Deus de Jacó, o Deus que mantém a promessa. E cada um desses patriarcas, eles tiveram uma vida com Deus, uma vida muito íntima com Ele, uma vida muito profunda com o Senhor. E essas pessoas, esses pais de Israel, tiveram experiências que com certeza nos ajudam a ter uma inspiração para poder andar com Deus. Não é à toa que eu coloquei o tema dessa mensagem como as 3 experiências que um cristão passa. Aleluia. No Antigo Testamento, as pessoas, elas não tinham nem ideia de quem era Jesus. Não tinham nem ideia do que seria a vida a ser um cristão. Mas a vida daqueles homens, com certeza, nos inspiram a tirar lições, para ter experiências com Deus. O primeiro é Abraão.
conhecido como o pai da fé, Abraão, ele recebe um chamado de Deus, onde o Senhor diz: sai da tua terra, da tua parentela, e vai para a terra aonde eu te mostrarei. E Abraão, ele vai, mesmo sem saber que terra é essa. Foi pela fé. Deus deu uma ordem, e Abraão, que no caso, a partir daquele momento era Abraão, e depois foi Abraão, seguiu. Ele seguiu a ordem do Senhor. E não somente isso, Abraão, ele tem uma comunhão com Deus, a ponto de Deus chamá-lo de meu amigo. Meu amigo Abraão. Deus, ele faz promessas a Abraão. Fala que ele teria uma descendência tão numerosa que seria como os grãos de areia, que seria como as estrelas do céu. E ainda promete que esse filho, o primeiro filho da promessa, seria Isaac. Isaac significa riso. Então, Abraão, junto com a sua esposa, junto com a sua caravana de servos, foram andando, até chegarem a Canaã. O interessante é que Abraão já foi ter Isaac quando estava com 100 anos de idade, Sara com 90 anos. Aos olhos humanos, seria improvável um casal de idosos gerar um filho. Mas Deus, ele consegue superar a lógica humana. E pela fé, nasceu Isaac. A lição de que Abraão nos deixou viver uma coisa linda. Dependência na fé em Deus. Inspiração de fé. Mesmo os anos passando, mesmo parecendo que Deus se esqueceu de nós, parecer que nada adiantou, que nada mudou, que nunca vai chegar, mas o que Deus promete, Ele cumpre. As circunstâncias, elas podem até mesmo balançar a nossa fé, mas não pode destruir. O dia bom, o dia mau, pode dar aquela balançada, mas derrubar não. Nós temos fé no nosso Cristo Jesus. Aleluia, Deus. E se não fosse a fé em Jesus, se a gente tivesse apenas fé nos homens, com certeza a gente desistiria fácil das coisas, desistiria fácil das promessas. Mas quando se trata de uma promessa vindo da parte do Senhor, a gente consegue crer, porque a gente sabe em quem nós temos crido. A gente sabe que Deus é fiel para cumprir. Entenda uma coisa: aonde há confiança, há descanso. Se você confia em Deus, você descansa nele. Passa a tribulação que for, mas a gente lembra: peraí, esse cenário parece que está impossível de alguma coisa surgir aqui. Mas eu sei que tem um Deus lá no céu que é fiel, que nunca me abandonou, nunca vai me abandonar. Então eu vou descansar aqui nele, só vou fazer a minha parte, sem me desesperar, respirar fundo e lembrar: Jesus, o Senhor está no controle de todas as coisas. É só eu fazer a minha parte. Porque as tribulações do dia a dia, de fato, vêm para testar a nossa fé. Aquela voz que fala no ouvido: cadê o seu Deus? Se o seu Deus fosse tão bom, ele já teria feito o teu milagre hoje. Se o teu Deus fosse tão bom mesmo, ele já teria cumprido a tua promessa há muito tempo. Mas quando a gente espera no Senhor, com certeza, ele vai honrar a fidelidade para o momento. E Abraão, ele é um exemplo de fé.
para conosco, para nos inspirar. Aleluia. O próprio patriarca é Isaac. Isaac, ele nasceu como um milagre mesmo. Muitos ali talvez não tivessem essa expectativa de que Isaac fosse nascer. Sara se precipitou e mandou o marido se deitar com Agar e nasceu Ismael antes. Mas Ismael não era o filho da promessa. Era Isaac. Isaac nasceu por um milagre. E Abraão, ele é um cara muito rico. Ou seja, após Abraão ter partido, Isaac herdou tudo do pai. Isaac ele era um herdeiro. E na nossa vida não é diferente. Nós somos co-herdeiros com Cristo. Nós caminhamos debaixo de tudo que o Pai já conquistou para nós. Porque o Pai nos adotou. Tem até uma canção muito bonita, um louvor, cujo nome é esse. Pai me adotou. A letra até fala: não sou mais órfão, agora filho sou. Não sou mais órfão, o Pai me adotou. E é verdade, o Pai me adotou, o Pai te adotou, o Pai nos adotou. E nós somos co-herdeiros. Podemos usufruir de tudo que o Senhor já conquistou por nós lá na cruz do Calvário. Não é por mérito nosso, mas é pela graça. Aleluia. É favor imerecido. O apóstolo João escreveu lá no Evangelho que leva o seu nome, que os santos, eles andariam de graça sobre graça. E o que é graça sobre graça? É andar de favor imerecido em cima de favor imerecido. Esse privilégio é para os frutos do Senhor. É tudo graça. É tudo uma dádiva que a gente não merece, mas que a gente pode usufruir. E a lição que Isaac nos deixa é essa: usufrua daquilo que o Pai já conquistou por você. Já está disponível para podermos comer do melhor dessa terra. Deus não quer filhos miseráveis, mas filhos que podem usufruir da sua bondade, da sua misericórdia, da sua provisão no dia a dia. Aleluia. E o último patriarca que eu quero falar aqui é Jacó. Jacó, ele era o irmão mais novo de Esaú e filho de Isaac. E Jacó, ele fez um acordo ali com Esaú para ter a sua primogenitura vendida. E Esaú vendeu a sua primogenitura por um prato de lentilha. E não só isso. A mãe de Jacó, Rebeca, se uniu ao filho para poder enganar o próprio pai, Isaac, que já estava idoso, já estava com os olhos escurecidos, não enxergava bem, para que o próprio Jacó conseguisse as bênçãos no lugar de Esaú. O plano dá certo. Isaac é enganado, mas quando Esaú descobre, Esaú fica furioso, fica magoado. Esaú, ele fala: pai, não sobrou mais nenhuma bênção para mim. E Isaac fala: não sobrou mais nenhuma para você. Todas as bênçãos eu já dei para o seu irmão. E Esaú, ele começa a ficar com o coração muito
vingativo, querendo matar o seu próprio irmão. Então Jacó ele precisou fugir para a terra do seu tio Labão. Ficou mais de 14 anos lá, construindo uma nova família. E claro, Labão também enganou Jacó, porque Jacó queria casar com Raquel, mas Labão ele deu um jeito. Jacó casar primeiro com Lia, e aí depois que Jacó casou com Raquel, teve seus filhos. Então Jacó ele teve uma vida muito conturbada. Mas tudo que a gente planta, a gente come. E chegou o momento de que Jacó tinha que acertar as contas. Esaú estava se aproximando com um grande número de soldados. Jacó entra em desespero. E agora? E agora? E agora? E agora? Até que, em certa noite, Jacó, passando pelo val de Jaboque, ele, no seu íntimo, se encontra com um anjo. Esse anjo representava o Senhor. E Jacó luta com um anjo. E aquele anjo toca na coxa de Jacó e fala: a partir de hoje, seu nome será Israel. Aleluia. Pois você lutou com o Senhor e venceu. A partir daquele momento, a vida de Jacó não foi mais a mesma. Jacó teve a sua vida transformada a partir daquele momento. E depois disso, Jacó vai ao encontro de Esaú. Jacó, agora em Israel, se prostra diante do irmão. E o irmão vai lá, abraça Israel, dá um beijo nele. E os dois se acertam ali. Há o perdão entre os irmãos. Eu creio que o coração dele já ficou muito leve a partir daquele momento, porque a palavra diz que eles se abraçaram, um deu um beijo no outro, choraram muito, imagina a saudade. E o que Jacó nos ensina com isso tudo? Que o cristão precisa ter um caráter transformado. Aleluia. Romanos capítulo 12, versículo 2, Paulo vai dizer o seguinte: não se amolde aos padrões deste mundo, mas antes tenha a sua mente renovada para viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Não há como ser um cristão sem ter a sua vida transformada, sem ter o seu caráter transformado, sem ter o seu coração transformado por Cristo Jesus. Que evangelho é esse que a pessoa diz que se converteu a Cristo, mas continua nas mesmas práticas? A vida de Jacó traz um texto tremendo e muito poderoso, que serve muito de lição para todos nós. E claro, isso não vai ser do dia para a noite, mas o Espírito Santo vai nos lapidar a cada dia, até que nós sejamos forjados no caráter de Cristo Jesus, nosso Mestre, nosso Senhor e Salvador. Eu já vou encerrar essa mensagem porque quero ser o mais objetivo possível. Mas eu não posso encerrar essa mensagem sem antes fazer um breve resumo. Os patriarcas não conheceram Jesus, não conheceram os cristãos, mas a vida deles está registrada na Bíblia para servir de inspiração para todos nós. O que Abraão nos ensina?
ter dependência da nossa fé em Deus. Isaac nos ensina a usufruir daquilo que o Pai já conquistou por nós, porque somos co-herdeiros. E Jacó nos ensina que o cristão, o servo de Deus, precisa ter um caráter transformado à imagem e semelhança do Senhor. Amém? Glória a Deus. Fique de pé em nome de Jesus. Estarei fazendo uma breve oração nesse momento. Glorificado seja o Senhor pela palavra dele. Senhor, meu Deus, Pai querido, obrigado, Senhor. Obrigado pela tua palavra, Senhor. Pai amado, eu sei que aqui tem pessoas com um coração cujo solo é bom, Senhor. O coração das pessoas aqui já estão preparadas para receber essa palavra, meu Deus. Pai amado, muito obrigado, Senhor. Obrigado porque a cada dia queremos caminhar contigo. E o Senhor deixou na tua palavra homens e mulheres que servem de inspiração para que a cada dia possamos ter o caráter de Cristo, meu Pai amado. Sendo Cristo Jesus nosso maior exemplo, nossa maior referência, claro, Senhor Deus. Pai amado, muito obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor é bom. Obrigado por nos dar estrutura. Obrigado por, a cada dia, o Espírito Santo nos moldar, nos lapidar conforme a tua vontade, conforme o teu querer, Pai amado. Obrigado, Senhor. Essa oração é de gratidão ao Senhor. E é por isso que eu agradeço, eu rendo graças, no nome de Jesus. Amém. Eu quero ser grato pela minha oportunidade. Em nome de Jesus. Amém.